Oi, gente, bom dia. Um pouquinho atrasado aqui, mas estamos aqui hoje, nesse dia 2 de dezembro de 2024, para conversar sobre a palavra de Deus. E o motivo do atraso é problemas técnicos, né? Eu espero que a gente consiga realizar essa live com tranquilidade. O texto que eu quero ler hoje é Romanos capítulo 12, versículo 15. Diz assim: Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. O capítulo 12 de Romanos, Paulo faz um apelo para que as pessoas busquem uma renovação da sua mente, uma renovação espiritual, uma renovação da sua identidade com Cristo. Fiquem cada vez mais parecidas com Jesus. Então ele vai falando sobre essa renovação, essa necessidade de renovação. Ele está explicando aos crentes de Roma a necessidade de serem cristãos dentro de um contexto social que era avesso ao cristianismo, né? Os valores cristãos não eram muito valorizados dentro da sociedade romana, mas os cristãos daquela cidade precisavam fazer diferença naquela cidade. Mas para que isso acontecesse, eles precisavam então de uma renovação mental, uma renovação espiritual. Precisavam se tornar pessoas mais humanas, mais próximas de Jesus, ou possível, né? Para que pudessem então fazer diferença naquela sociedade ali. Esse texto que nós lemos aqui, essa parte do texto, no versículo 15, ele tá falando sobre uma necessidade de empatia, de uma conexão emocional profunda. Porque essa conexão emocional profunda, ela também é a base da construção de relacionamentos profundos. A igreja, para fazer diferença, ela precisa ter relacionamentos profundos, ela precisa ter conexões emocionais profundas. Não pode ser um relacionamento superficial. Por isso que ele fala aqui, antes um pouco, ele fala assim, ó, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejam vagarosos no cuidado. Então ele fala sobre a gente fazer com que os nossos relacionamentos entre irmãos seja uma coisa mais profunda, uma coisa mais palpável, uma coisa que realmente demonstre o cristianismo que nós pregamos. No mesmo ambiente, na mesma igreja, no mesmo ambiente, por exemplo, no culto de ontem à noite, ou no culto de manhã, ou em qualquer outro culto da sua igreja, da nossa igreja, você tem ali pessoas que estão explodindo de alegria por alguma coisa que aconteceu, por alguma conquista. Você tem pessoas que estão chorando por alguma perda. Você tem pessoas que estão enfrentando tempestades. Você tem pessoas que estão no momento de bonança. Você tem pessoas com problemas financeiros seríssimos. Você tem pessoas que estão bem abastadas, tranquilas, não estão tendo nenhum tipo de dificuldade. Outros estão enfrentando problemas conjugais. Outros estão enfrentando problemas com filhos. Outros estão grávidos, felizes porque estão grávidos. Então você tem um misto de emoções, um misto de sentimentos, um misto de acontecimentos dentro do mesmo ambiente, no mesmo momento. Né? O pregador, inclusive, ele tem o desafio de subir ao púlpito para pregar e ele falar para esse auditório com tantas emoções diversificadas, né? E ele tem que ter, inclusive, o cuidado para que a sua fala não toque em pontos muito sensíveis. Não necessariamente que a palavra não tenha que corrigir as pessoas. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que muitas vezes algumas coisas podem parecer até indireta, porque a pessoa está vivendo uma situação e o pregador ele precisa buscar em Deus, em oração, para que Deus revele para ele o que o povo precisa ouvir. Então, de repente, à medida que ele vai falar para a alegria daqueles que estão abastados, ele pode ferir aquele que não está, aquele que está lutando para conseguir uma coisa e não consegue. À medida que ele vai falar para acalentar o coração, acalmar o coração, trazer um conforto ao coração daquele que está passando por algum tipo de dificuldade, ele pode ofender alguém. Então é uma dinâmica que só o Espírito Santo é capaz de fazer. E aí o pastor ele tem inclusive a necessidade de cuidar individualmente de cada um por causa disso também. No coletivo, a palavra é coletiva, ela vai falar o coração das pessoas das mais diversas formas, né? Mas o pregador não tem esse controle. Né? Então, então, no mesmo ambiente, vários sentimentos, várias emoções, várias situações sendo vivenciadas. E o apóstolo Paulo, nesse capítulo 12, ele fala assim: olha, comuniquem entre vocês sobre isso, sobre o que vocês estão passando, sobre o que vocês estão vivendo, e sejam mais próximos uns dos outros, com uma cordialidade mais profunda, com conexões mais profundas, com conexões emocionais mais profundas, para que vocês possam sentir empatia uns para com os outros. Isso sim vai demonstrar o cristianismo que a gente prega. Foi isso que Jesus falou, né?
que o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos se vocês se amarem, né? E amar é a atitude de sofrer junto, com alguns que estão necessitando, a atitude de alegrar-se junto com aqueles que estão se alegrando, né? Isso faz parte do cristianismo, né? Agora, uma coisa interessante que a gente vê é que uma igreja que ama, ela se fortalece, o ambiente fica mais acolhedor, aumenta o bem-estar no ambiente, né? E, consequentemente, está obedecendo a palavra. A igreja precisa realmente se amar. A gente não pode passar pela igreja, ou fazer parte de uma igreja, onde o sofrimento de uma pessoa não tem nada a ver comigo, onde a alegria de uma pessoa não tem nada a ver comigo. É tão bonito quando as pessoas ficam todas felizes, né? Nasce uma criança e todo mundo fica ali feliz com aquele nascimento. É o nosso filho. Ele é o filho do fulano e da Beltrana. Mas é o nosso filho também. Faz parte da nossa família. Está aqui conosco. É tão bom a gente fazer parte de um ambiente desse. E esse ambiente pode ser construído. A gente pode construir esse ambiente. A gente precisa construir esse ambiente. A gente não pode ser distantes uns dos outros, né? A gente tem que estar mais próximos, mais familiarizados, mais interessados na vida do outro, né? Pessoas compreendidas e acolhidas tendem a amar mais, aprendem a amar mais, aprendem também a acolher, aprendem também a compreender, né? Todos nós vivemos dificuldades, todos nós temos dilemas, temos dúvidas, temos preocupações, todos nós temos. Ninguém é diferente de ninguém. E quando a gente aprende então a compartilhar essas coisas, somos compreendidos, somos acolhidos, somos melhorados por causa desse acolhimento, a gente aprende também a acolher e receber os outros, a perdoar, também ser perdoado, né? Isso faz parte da igreja. Isso não é a igreja como um todo, mas isso faz parte da igreja. A comunhão é a primeira coisa, né? As conexões emocionais, conexões profundas, são as primeiras coisas que devem acontecer no corpo de uma igreja, né? O mundo vai se tornar uma coisa diferente se a igreja se tornar uma coisa diferente. Paulo está dizendo isso aqui. Se a igreja de Roma, se a igreja cristã que estava em Roma, se amasse cordialmente, tivesse conexões emocionais profundas, de fato fossem irmãos, eles tinham condições de dar uma transformada em todo o ambiente do Império Romano, em virtude disso. Esse é o poder do amor, né, que a gente precisa desenvolver. É a coisa mais importante, né? A empatia faz bem, inclusive, para a nossa própria humanidade. Torna a gente mais humano, mais sensível, mais próximo, mais acolhedor, mais parecidos com Jesus. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a buscar conexões mais profundas, conexões emocionais mais profundas, virtudes que realmente não podem ser retiradas de nós e que transformam a gente em pessoas mais humanas, né, mais próximas de Jesus. Wanda, um grande abraço para você, um grande abraço, Sandra e todos os demais que estão aí. Amanhã, se Deus assim permitir, a gente volta para falar sobre a palavra do Senhor.